Olá, hoje no Mundo Político as definições do PSTU para as eleições. A legenda de esquerda terá candidaturas próprias ao Palácio do Planalto, ao governo de Minas e a cargos legislativos com nomes experimentados nas urnas em disputas anteriores. Na defesa de um projeto socialista e de classe, quais serão as principais propostas nas campanhas? Eu vou conversar com a economista e professora aposentada da UFMG, Dirlene Marques, pré-candidata do PSTU ao Senado em Minas. Seja bem-vinda ao Mundo Político, Dirlene. Oi, Marco, é um prazer estar aqui. Eu considero esse um grande espaço democrático para que a gente possa, onde nós podemos colocar as nossas posições e entender a diversidade, né, da representação que existe dentro da sociedade. É um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso em recebê-la. Você tinha uma trajetória, Dirlene, no PSOL, pelo qual chegou a ser candidata a governadora em 2018. O que motivou sua saída da legenda e a escolha de se filiar ao PSTU? Na realidade, a minha história é muito antes do PSOL, né? Eu tenho uma história de construção do movimento social e do movimento feminista desde muito jovem. E nesse processo eu participei da construção do PT, fui do PT durante longos anos, e quando no início do governo Lula, na presidência, eu já começo a ter divergências, porque não era aquela construção que nós fizemos ao longo de tantos anos, e acabo saindo do partido. E em 2018, a partir de toda uma militância que eu tenho nos movimentos sociais, em especial no movimento feminista, participei então, né, do PSOL e saí como candidata, escolhida de forma unificada pelo partido ao governo do Estado de Minas. Foi muito bom, foi um conhecimento fantástico, achei fundamental conhecer as diversas lutas, em especial contra as oposições existentes dentro do PSOL, mas eu entrei para o PSOL na lógica de procurar construir, né, uma sociedade onde a gente possa, as opressões e a exploração possa vir a ser superada. E quando eu saí do PT foi em cima dessa crítica, porque a conciliação de classe já era muito intensa. Agora, né, no final do ano passado, a partir de todo um congresso, né, onde nós, por pequena minoria, a posição de não fazer alianças com partidos que fazem conciliação de classe, e mais do que isso, de também não fazer a federação também com esses partidos, e quando a maioria ganha e faz essa decisão, eu achei que não era mais o caso de permanecer dentro do partido. Então, eu saí, coloquei publicamente, a partir de uma carta, essa minha divergência com a linha atual do PSOL, e por isso é que eu joguei, né, de novo a minha história, a minha militância na construção do polo socialista e revolucionário. Pois é o em que cima é esse disso polo? que de Isso que novo a gente estamos queria aqui. entender. Esse polo socialista revolucionário, essa construção política, ela vai além do PSTU, então? Na realidade, o polo, o sentido dele é como está sendo feito em toda a América Latina a construção de uma frente de esquerda, onde as diversas posições que existem, né, sobre a visão da sociedade socialista, como é o processo de sua construção, quais são os caminhos a chegar até lá, tem posições divergentes dentro da esquerda, diferentes dentro da esquerda. E na América Latina toda está sendo feito frentes que possam incorporar todas essas posições. Então, a proposta do Polo é essa, que nós possamos construir, né, junto com pessoas, com grupos, com movimentos sociais, com partidos que também visualizam para o futuro, né, do Brasil, uma sociedade socialista, que nós pudéssemos construir isso, mesmo considerando as diferenças políticas existentes entre nós. Então, essa é a ideia do Polo. Mas como aqui no Brasil não é possível ter candidaturas independentes, o PSTU, de forma muito generosa, ofereceu a legenda para que nós pudéssemos ser candidatas pelo polo, pelo PSTU,
defendendo as posições do polo socialista. Então, a partir dessa reflexão que você fez, das suas próprias experiências pessoais, a que você acredita a dificuldade histórica no Brasil das esquerdas se unirem? Né? Mesmo aí num cenário de crescimento da extrema-direita nos últimos anos, essa dificuldade permanece. A história do Brasil ela é muito mais complexa do que a história, né, da América Latina, porque aqui todos os períodos de transição eles vão sendo feitos sem fazer um rompimento com o passado. Nós podemos pegar mais recentemente, podemos pegar desde o início, no caso, inclusive, né, no caso da independência, que não foi uma luta que rompeu com os países que aqui dominavam, e daí para frente, com a escravidão, é um outro exemplo que o movimento negro cobra muito hoje, mas tem o período da ditadura militar. Todos os países da América Latina, ao romper com as ditaduras militares, eles também levam todo um processo de discussão, de avaliação e de punição àqueles que cometeram crimes durante aquele período. Não foi o caso do Brasil. Né? Fizemos aquela anistia pactuada, onde não se punia os torturadores, onde não se punia aqueles, né, que cometeram crimes, né, dentro do período da ditadura militar, e aí fez esse processo de transição, que é o que nós convivemos até hoje. Quer dizer, a violência em cima da população indígena, da população quilombola, da população negra, em especial, a violência do Estado sobre esses setores, e a violência institucional, né, sobre as mulheres, isso também já faz parte da nossa história. Então, esse não rompimento, ele acaba criando esse processo de transição que vai levar à pactuação com situações anteriores. Então, nós temos que colocar de novo, recolocar essa ideia de que é possível construir uma sociedade que não compactua com essas violências, que não compactua com o ódio entre as pessoas que são diferentes. Né? Esse é um princípio fundamental para a construção de qualquer sociedade socialista. Dirlene, agora falando mais especificamente dessa candidatura sua ao Senado, que bandeiras prioritárias você pretende defender na campanha? Marcos, você sabe que o Senado é uma situação muito especial, né? Quer dizer, ele tem características de candidatura proporcional e características de candidatura majoritária, né? Então, ele também tem, tanto como no período de campanha, quanto também, né, na própria legislatura, ele tem formas diferenciadas. Então, por exemplo, agora nós estamos propondo fazer uma candidatura coletiva, porque são 8 anos de mandato e tem um primeiro e segundo suplente. Então, por que não fazer um rodízio? Né? Isso é algo importante. E por que não tornar isso alguma coisa que, de fato, dê uma forma coletiva de atuação, né? para esses que são candidatos, que dê a mesma visibilidade para eles. Então, nós estamos propondo uma participação coletiva. E como ele tem também essa possibilidade, né, de ser meio uma candidatura que tem uma votação única, então ela é meia majoritária, né? Nós estamos pensando em termos do que é aquilo que vai, de fato, favorecer a sociedade mineira ou aquelas pessoas que vivem do trabalho em Minas Gerais, que são as pessoas que hoje vivem em condições absolutamente precarizadas, né? De desemprego, de salários baixos, de precarização do trabalho. Então, nós vamos pensar em projetos que, de fato, pensem o global, pensem o todo, né? Então, você vai partir desde as discussões, né, que são colocadas nacionalmente, como a questão das privatizações, a questão das reformas trabalhistas, das reformas previdenciárias, que aqui em Minas, por exemplo, todos os senadores que estão aí não tiveram compromisso com o nosso povo. Passando aí pela questão ambiental, não tem como nós pensarmos Minas Gerais sem pensar na mineração e no agronegócio, que é aquilo que hoje possibilita a exportação, ela está fundada principalmente em cima da mineração e do agronegócio. Então, nós temos que ter formas
de efetivamente esses setores não apenas destruir o território mineiro, mas que eles realmente deixem recursos para que isso possa ser reinvestido e retornar, né, para o povo mineiro. Então, Dirlene, são propostas que passam desde o geral para essas questões mais específicas. perfeito. Dirlene, as pesquisas disponíveis até o momento para o Senado, em Minas, revelam que o eleitor ainda está muito distante da disputa, com dificuldades até de apontar nomes no levantamento espontâneo. Cientistas políticos dizem que há uma tendência histórica do Senado ser a última escolha do eleitor em uma eleição geral como essa de 2022. Por que você acredita que há esse distanciamento do eleitor assim, em relação ao Senado? Eu acho que tem várias razões. Uma delas, importante, é essa que eu tinha falado, a característica, né, diferenciada do Senado. E a outra questão é que, de fato, não fica muito claro para a sociedade o papel do senador, né, que tem um papel muito importante. Né? Ele, além de legislar, que faz, né, todo o Congresso Nacional, ele também serve como uma câmara de avaliação daquilo que foi votado no, na Câmara. Isso é muito importante, né? E isso não é percebido pela sociedade, mas é mais do que isso. O Congresso ele ainda tem o papel um papel de avaliar, né, aqueles cargos do Brasil, né, tanto do executivo como do judiciário. Então, quando você vai ter um impeachment, de fato, são os senadores que têm esse papel de fazer o processo do impeachment. Né? Então, isso é algo importante. Como também quando você vai pensar no judiciário ou nos cargos superiores, né, do executivo, é um papel do Senado. Mas ele vai muito mais do que isso, e aí cai no que é a minha especialidade, né? Porque como eu sou economista e já trabalhei muito, né, com a economia brasileira, e trabalho hoje com a discussão das dívidas, porque eu sou do Jubileu Sul Nacional, que trabalha especificamente a questão das dívidas. O Senado é o local onde vai discutir e avaliar os acordos feitos pelo Brasil no campo internacional e vai discutir toda essa problemática, né? Tanto do Banco Central como da situação das dívidas. Então, eu acho que o Senado não tem uma compreensão, né? A sociedade não entende o papel do Senado, porque ele, além de ter uma representação pequena nessa lógica, né, que eu coloquei, que tem meio majoritário e meio proporcional, né, mas ele tem essas características muito mais amplas do que tem a Câmara Federal, e que precisava de ser um pouco mais colocado. Mas os nossos senadores, eles não têm muito essa capacidade, né, de comunicar com o povo. É importante aproveitar a campanha para levar esse recado ao eleitor, né, de esclarecer as diferenças aí do Senado, por exemplo, para os outros legislativos, né, para a Câmara dos Deputados, para os deputados estaduais, que são papéis bem diferentes. Minas, Dirlene, sempre elegeu políticos de perfis conservadores para o Senado. É possível mudar esse quadro? Olha, eu acho que é muito difícil, né? Porque, na realidade, o perfil não é só de ser conservador, é um perfil de ser homem e branco e rico. Né? São características que nós somos exatamente opostos e que, portanto, sempre lutam por interesses, né? Que são interesses contra aquelas pessoas que vivem do seu trabalho, que é exatamente o oposto que nós fazemos. Então, além de eu ser mulher, não sou rica, né? Não participo desse setor, né, que até hoje controla a sociedade brasileira e mineira, né? Mas eu acredito que o crescimento do movimento social, a indignação que hoje está colocada para a sociedade mineira e brasileira, né, contra todo esse processo de violência, né, de ódio que está se construindo na nossa sociedade, é o instante que nós temos de colocar uma alternativa. E ao colocar essa alternativa, uma alternativa que seja radicalmente diferente, que a gente possa ganhar os corações e mente do povo mineiro. Eu acredito muito nisso. Agora, não é uma coisa fácil. Aliás, não é fácil
construir qualquer alternativa que seja diferente daquilo que faz parte do nosso cotidiano. Então, pensar uma outra sociedade onde não conviva com as opressões e a exploração é muito difícil, porque é um processo muito longo. E é um processo que nós temos que nos transformar e transformar também tudo aquilo que nos cerca. Então, eu acredito que é diferente, que é muito difícil, mas é possível, porque nas lutas o povo percebe essas diferenças e percebe que a crise que está aí e a barbárie que está tomada na nossa sociedade não dá mais e que nós temos que procurar um novo caminho. O PSTU, Dirlene, não tem conseguido, em sua história, formar bancadas estaduais e federais nem ocupar cargos majoritários. O objetivo mais realista para essa disputa de 2022 é seguir marcando posições ou o partido acredita realmente que dá para conquistar uma representação? Primeiro, o seguinte, a gente investe muito, não só o PSTU, mas o Polo Socialista, nós estamos investindo muito na formação e na construção de uma consciência coletiva para que nós, de fato, possamos sair desse processo, ganhando nas urnas ou não, a gente possa sair com uma grande vitória, que seria a sociedade perceber essa discussão do socialismo, ver que isso que não é o socialismo que destrói o povo, que vai matar, né? Não é verdade. O que está fazendo isso que é o capitalismo. Então, nós temos que entender que quem está matando de fome, o povo que está morrendo de fome, o povo que está morrendo pelas balas, quem é que está fazendo isso? Qual o sistema que faz esse processo? Então, é nessa discussão que a gente acredita que é possível, ganhando ou não nas urnas, nós vamos sair vitoriosos desse processo. Dirlene, falando do cenário para o governo de Minas, o PSTU terá a professora Vanessa Portugal como candidata, né, em uma disputa que parece polarizada hoje entre o governador Romeu Zema e o ex-prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil. Quais são as questões mais sensíveis do Estado que o partido pretende enfrentar para se diferenciar nesse cenário? Eu acho tanto a Vanessa, que é uma militante histórica dos movimentos. A Vanessa já é muito conhecida, né? Tanto pela sua participação nos movimentos, como também por disputas eleitorais, né? Que ela já foi candidata aqui em Minas. É uma pessoa extremamente coerente com tudo aquilo que ela sempre defendeu. Nessa polarização que está colocada aqui em Minas, nós temos que trazer, né, para nós a discussão que hoje o movimento social está nas ruas fazendo, que é a discussão ambiental. Quer dizer, quando você coloca que as mineradoras estão destruindo o nosso território, que vão inviabilizar o fornecimento de água limpa, que vão inviabilizar a vida daquelas populações que sobrevivem ali desse território, como são o caso dos indígenas e dos quilombolas, que, aliás, hoje eu vou sair da... hoje tem hoje todos, né, esses dias, tem havido muita manifestação pela violência contra essas populações, né? Então, nós vamos trabalhar essa questão mostrando que as duas candidaturas aí colocadas não vão atuar nesse processo, porque elas têm compromisso com as mineradoras. O outro elemento fundamental, que são também, né, o agronegócio, que em Minas a mineração e o agronegócio têm uma grande importância e que também não é muito discutido. O compromisso dessas candidaturas com essas duas grandes forças econômicas não vão permitir que elas atuem modificando o que hoje tem aí. Um outro elemento fundamental e que a sociedade percebe bem é a questão da educação. Ora, bem, o Zema, todos nós já conhecemos a lógica dele, foi de todo um processo de privatizar os setores, né, de buscar, né, um compromisso com a iniciativa privada para fazer a educação. Não teve nenhuma preocupação em melhorar as condições de trabalho, etc. No caso do Calil, nós todos vivenciamos isso aqui muito perto, né? A resposta dele, inclusive no dia que ele estava
para poder sair lançando a sua candidatura ao governo, a polícia dele espanca as professoras que estavam na porta protestando, eram professoras na porta com os cartazinhos, e ele manda a polícia agredir as pessoas. Não tem sentido a gente, né, estar participando, estar apoiando um tipo de governo como esse. Então, a educação para nós é fundamental, porque a educação é que pode criar nessas condições de que as pessoas, né, desde o maternal até a universidade pública, elas possam estar pensando criticamente a sociedade. A educação ela tem esse sentido, de que as pessoas possam se ver, né, dentro da sociedade, refletir sobre aquilo que elas vivem e aí sim construir alternativas. Porque falar que não dá para fazer nada, naturalizar tudo isso que está aí, que é a lógica do sistema atual, que é a lógica da educação atual, nós não podemos conviver com isso. Então, nós temos que priorizar a educação para que ela possa, de fato, a educação pública, gratuita, de qualidade, para que ela possa efetivamente visualizar, né? Apresentar um projeto que as pessoas possam pensar o que elas vivem, pensar o que elas fazem, possam viver criticamente a sociedade. Então, a educação tem esse papel também fundamental na nossa proposta. E é claro que aí a saúde, porque a grande contradição desse sistema que a gente vive é que as mineradoras, o agronegócio, adoecem as pessoas, né? O agronegócio, nós todos estamos sendo submetidos a isso, quer dizer, apesar da boa parte da alimentação que nós temos é uma alimentação que vem da agricultura familiar, mas o agronegócio está contaminando de veneno as águas, nossos alimentos, e eles adoecem a população e o sistema público tem que dar conta disso. É uma grande contradição, né? Então, nós temos que fazer um projeto que abarque todos esses setores, quer dizer, afete aquelas que criam as doenças e aí possamos ter também uma estrutura, uma infraestrutura suficiente para dar conta com qualidade a saúde e a educação no nosso país. Girlene, no cenário nacional, o que tem lhe parecido essa disputa que, segundo as pesquisas aí indicam, está mesmo aí restrita ao ex-presidente Lula e ao presidente da República Jair Bolsonaro, com muita dificuldade de outras candidaturas quebrarem essa polarização? Essa é a grande questão, né, que nós estamos vivendo, porque a insatisfação da sociedade, né, é tão grande com o governo que está aí. É claro, você tem o nicho que o apoia, independente de qualquer situação, tá certo? Quer dizer, ele já parte desse patamar e está mantido. Mas aí criou também, né, uma insatisfação muito grande, né, da sociedade e buscando alternativa. A alternativa mais concreta que elas veem é com os governos anteriores e que já tem alguma história e que apresentou alguns ganhos bem esporádicos, uns ganhos superficiais que foi possível dentro de um crescimento econômico, um crescimento do capitalismo naquele período, que aí possibilitou, né, que amplos setores da sociedade pudessem ter acessos a políticas sociais que atendiam de forma imediata, mas não traçavam uma transformação que pudesse tornar aquilo permanente. Mas a visão é o seguinte: o que nós temos é o que foi mais próximo, né, que é mais recente, é o que está aí. Então, as pessoas tendem a falar, bem, para contrapor isso, só aquilo que nós já conhecemos. Isso é verdade, certo? Está colocado, e até pela própria dificuldade de entrar com qualquer outro tipo de discussão. Tá certo? Em que pese, então, acho que a polarização está dada. Em que pese eventuais divergências, né, que você já explicitou aqui, com outras forças de esquerda, o PSTU e o Polo Socialista se posicionariam numa eventual disputa de segundo turno na eleição nacional? Claro, isso aí eu não tenho dúvida nenhuma. No segundo turno, porque para mim a lógica de ter dois turnos é que no primeiro turno você deve colocar e deve tentar, né, colocar para a sociedade
a discussão do projeto que ela mais acredita. Então, esse é o sentido do primeiro turno. No segundo turno, aí sim, nós vamos com aquela pessoa, com aquela candidatura que minimamente garante o processo democrático. Isso não tenha dúvida nenhuma, eu vou estar na rua como estive em 2018. Isso vale para Nós Minas não Gerais temos, também? sim, vale para Minas Gerais também. Pode estar certo que estaremos nas ruas lutando pelo menos pior, fazendo de rua em rua, de quarteirão em quarteirão, não só panfletagem, mas tentando o convencimento da sociedade. Analistas políticos têm dito que o bolso será o principal fator para a definição de votos nas eleições deste ano. Como você, Dirlene, enquanto economista, acredita que a persistente crise que a gente enfrenta, com recessão, achatamento de renda, retorno da insegurança alimentar, possa ser superada? A partir de que modelo? Primeiro o seguinte, no nosso caso, a gente tem, né, que o capitalismo, não só brasileiro, mas o capitalismo internacional está numa crise profunda. E que nós estamos caminhando para situações de barbárie nacional e internacional. Nós temos visto até guerras na Europa, né, que era inacreditável pensar nisso há pouco tempo, mas a gente vê expandindo essa situação de exclusão, de fome, né, de violência pelo mundo todo. Bem, e no nosso caso, é possível fazermos pressão. O Brasil, nós sempre colocamos, né, alguns anos atrás, a gente sempre foi colocando, o Brasil é o país do futuro, porque tem a Amazônia, tem o Cerrado, tem territórios, né, ainda não destruídos para poder... É claro que agora eles estão muito destruídos, né? Não é de agora desse governo. O sistema, há muitos anos, está fazendo isso, desde Belo Monte, que destruiu boa parte, né? O estímulo ao agronegócio não é de agora, é de antes, enfim, tudo isso está destruindo o nosso território. Mas é possível você pensar em novas alternativas, é possível você pensar em como trabalhar isso de forma diferente. E ao a gente ir construindo novas formas de trabalhar, novas formas de produzir, nós também estamos já construindo uma perspectiva de uma sociedade diferenciada. E é também nesse sentido que já temos hoje colocado não só as populações tradicionais, né, como indígenas, quilombolas, pescadores, ribeirinhos, mas nós temos também a produção artesanal, né, que tem crescido muito em nosso país e que nós temos que criar formas de que essa produção se dê utilizando as tecnologias para que ela possa, de fato, não só abastecer, né, o povo brasileiro com qualidade, mas também que sirva para exportação. Enfim, são formas que nós vamos ter que reconstruir. Nós temos que reorganizar esse sistema para poder possibilitar, né, de fato, sinalizar para uma outra vida, uma outra sociedade. Dirlene, nosso tempo está chegando ao fim, mas tem uma pergunta que a gente tem feito a todos os pré-candidatos que vêm nos dar entrevista aqui no Mundo Político. O sistema eleitoral brasileiro vem sendo alvo aí de constantes ataques através de manifestações públicas, né, do próprio presidente da República, de alguns de seus aliados mais fiéis, que acusam supostas fraudes sem apresentarem provas. Você, Dirlene Marques, confia nas urnas? Olha, é claro que essa acusação que o governo aí tem feito, ela não tem sentido, né? Inclusive, ele foi eleito dentro desse sistema. Agora, eu sempre coloquei algumas dúvidas em relação a esse processo, porque o Brasil tem muito aquela lógica de bater no peito que nós fizemos a grande revolução, né? No processo eleitoral com as urnas eletrônicas e que aí daí a pouquinho nós já temos o resultado e que não precisa de nenhum comprovante, né? Você tem no resto do mundo, na França, nos Estados Unidos, você vota e você tem a confirmação do seu voto. Não é o problema de questionar, né,
esse processo eleitoral, acho que nós temos que aprimorá-lo. Por que não votar e você ter um comprovante daquilo que você votou, que foi efetivamente foi para as urnas? Isso não aumentar, seria uma forma de possibilitar, caso houvesse questionamento, você de fato ter como fazer uma recontagem, né? Entendeu? Se houvesse questionamento, se não houver questionamento, você continua com o processo. Então, isso aí é uma posição que eu tenho desde os anos 90, quando se instala as urnas, não sou só eu. Naquela época, você tinha um amplo setor, né, de militância social que mexia com a informática, inclusive toda a militância aqui da Prodabel levantava isso, quer dizer, nós temos que ter o voto eletrônico, sim, temos que avançar e desenvolver com isso, mas nós temos que ter esse voto. Você vota e a pessoa pega o seu comprovante e coloca em uma urna, porque se depois eu quiser questionar a votação, você tem ali como fazer. Isso faz na França, isso faz nos Estados Unidos e faz em qualquer lugar. Por que não nós aqui? Por que eu tenho que acreditar em tudo aquilo que dizem que a informática está sendo feita? Mas eu acho que até hoje a tendência que você percebe nas ruas também se reflete dentro da votação, tanto que não houve até hoje, nenhum tipo de questionamento maior a esse voto nas urnas. O Bolsonaro foi eleito dessa forma. Então, ele questionar isso aí não tem sentido nenhum, né? Quer dizer, já é porque as ruas estão mostrando a sua derrota, né? E que nós vamos trabalhar muito para isso. Dirlene, muito obrigado por participar conosco aqui do Mundo Político. Boa sorte aí na campanha para o Senado. Obrigada. Se a gente tivesse, né, esses espaços que a TV Assembleia, o Mundo Político abre, nós teríamos condições, né, de colocar mais amplamente as nossas posições e, quem sabe, sensibilizar, né, e ganhar os corações e mentes do povo brasileiro. Eu acredito nisso e estamos juntos. Muito obrigada, valeu muito esse espaço. Um abraço, até a próxima. Eu conversei com a economista e professora aposentada da UFMG, Dirlene Marques, pré-candidata a senadora pelo PSTU. Ela falou das plataformas da legenda para as disputas eleitorais em Minas e no Brasil. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.